rejuvenesce. Rejuvenesce, né? Olha, Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom, como que o senhor está analisando aí? O enquadramento tá bom, Rose? Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá bem. Como que o senhor, como você está avaliando a presença do Brasil na COP26? Nós vimos que acabou fazendo ali algumas promessas, mas muita gente não acredita nas promessas que foram feitas, né? Qual que é a tua avaliação dessa participação do Brasil da COP26? Em primeiro lugar, bom dia, Rose, bom dia ao Lucas, bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. Eu creio que é mais prudente, para uma compreensão adequada da participação do Brasil nessa cúpula do clima lá na Escócia, que nós façamos uma avaliação da própria cúpula, que, na minha opinião, resultou num certo fracasso. Por que eu digo que foi um certo fracasso? Não foi um fracasso total, porque de qualquer jeito produziram compromissos, documentos, mas a cúpula teve a ausência de dois grandes protagonistas da política e da geopolítica do mundo. Os chefes de Estado da China, que hoje é o país com o maior volume de emissão dos chamados gases do efeito estufa. O presidente da China não compareceu, e o presidente da Rússia também não compareceu. Isso demonstra que há um mal-estar na cúpula do mundo que decide as grandes questões geopolíticas. Em segundo lugar, a cúpula aconteceu no momento em que o mundo desenvolvido, o mundo industrializado, não consegue solução a não ser a volta do uso intensivo dos chamados combustíveis fósseis. O carvão, que voltou a ser bastante usado na Europa e principalmente na China, o petróleo, a gasolina, o gás, e a ausência da resposta dos chamados combustíveis verdes. Eles não apareceram nesse inverno europeu e norte-americano como uma alternativa. Eles não ofereceram uma alternativa à altura da demanda. Tanto é que o preço dos combustíveis fósseis disparou no mundo inteiro. O preço do petróleo atingindo profundamente o Brasil, porque o Brasil foi alcançado pela alta do preço do petróleo e pela dolarização desse petróleo, ou seja, pela desvalorização da nossa moeda. Isso para nós foi uma certa tragédia. Pois bem, dito isso, eu creio que a presença do Brasil também foi um duplo fracasso, lamentavelmente, porque o Brasil, que sempre ocupava um papel de protagonista, era uma referência nessa questão do clima, porque é a matriz energética mais verde do mundo, é a que menos emite, mais de 80% de energia renovável. O Brasil foi apresentado nesse encontro como um vilão, embora seja uma apresentação injusta e indevida, porque nós não somos os vilões do planeta, mas a desastrada política externa do Brasil permitiu que nós chegássemos lá na condição de vilões. Nós não fomos protagonistas, nós fomos vilões nesse encontro e, além do mais, fomos obrigados a assinar acordos sem que os nossos interesses fossem contemplados, como o Acordo de Proteção das Florestas, que é um acordo que interessa ao mundo, mas ao Brasil interessa também o desenvolvimento da Amazônia, que tem a população mais sofrida, o maior índice de analfabetismo, maior índice de mortalidade infantil, maior índice de doenças tropicais. Isso tudo nem foi tratado, ou seja, o Brasil cedeu sem que nada fosse cedido ao Brasil. Por essa razão, Rose e Lucas, eu acho que a nossa presença, lamentavelmente, foi um fiasco. Senador, eu vou pedir só para o senhor baixar um pouquinho a câmera, que está cortando um pouquinho a sua cabeça. Aí está ótimo. Quando o senhor... a gente termina, né, assim, quando terminou a reunião lá do G20 e iria começar a COP26, a gente já observava que não haveria avanços na pauta ambiental no mundo, porque as grandes potências decidiram não colocar uma data, por exemplo, para poder
interromper a geração de energia usando o carvão, como o senhor colocou, que está mostrando que são dependentes ainda dessa geração de energia fóssil, que é o carvão, o petróleo. Não havia ali uma decisão de eliminar esse uso desses combustíveis fósseis. Quando o senhor olha para esse tipo de reunião, em que o senhor bem colocou, faltaram os dois principais poluidores, a Índia estava lá presente, né, mas são os três principais poluidores do mundo, Índia, China e Rússia. Quando você vê que não há uma intenção de colocar uma data para poder interromper esse tipo de produção de energia, o senhor entende que nós tivemos um retrocesso e que nós não iremos migrar para a energia sustentável ou limpa, como a gente diz, para melhorar a questão ambiental? Como que o senhor está vendo isso? Eu entendo que nós tivemos um choque de realismo, ou seja, porque mesmo as chamadas energias limpas, elas dependem, em parte, pelo menos, dessa energia dos combustíveis fósseis. Por quê? Vamos ver. O que é o estado da arte da chamada energia limpa? É o carro elétrico, o carro a bateria. Só que a bateria, Rose, a bateria é minério. Você não faz uma bateria se você não tiver todos os minérios, não tiver o cobalto, não tiver o lítio e outros minérios ou terras raras. Você, para fazer uma fazenda de energia solar, todas aquelas baterias coletoras de energia solar, tudo aquilo é minério. Quando você faz uma fazenda de energia eólica, todos aqueles equipamentos, aquelas torres, aquelas pás, tudo aquilo provém de minério, cujo processamento depende de energia. Essa energia, muitas vezes, é a energia do petróleo. Agora que o mundo passou por uma prova muito difícil no inverno europeu e norte-americano, não havia energia disponível porque reduziram os investimentos em energias tradicionais, nos combustíveis fósseis, e não fizeram o investimento necessário em energia verde. Então, todos esses prazos que foram projetados para a substituição ou para a transição da energia suja, ou chamada dos combustíveis fósseis para energia limpa ou verde, esses prazos não foram cumpridos. Então, esse é o dilema que o mundo vive. O mundo vai ter que reexaminar o tempo dessa transição, vai ter que ver como é que vai administrar o preço da energia, porque o que é que os europeus estão temendo? A situação é tão grave que eles estão temendo que haja uma revolta popular contra a chamada política do clima, porque o povo está pagando energia muito cara. As energias que chegam na casa das pessoas, na indústria, tudo isso encareceu muito na Europa. Então, os europeus temem até que a população se revolte contra essas políticas por causa do preço da energia. Então, é preciso planejar mais, dar mais tempo, usar por mais tempo, como vai ser necessário, essa energia ainda dos combustíveis fósseis e promover os investimentos maiores nas chamadas energias verdes, porque o Brasil é o único país do mundo que está muito à frente, que está muito mais próximo de cumprir as suas metas do que a Europa, que tem quase toda a sua... Aí a China, que tem quase toda a sua energia ainda nessa matriz energética de petróleo, carvão e gás. Ministro, primeiro prazer em falar com o senhor pela primeira vez, um brasileiro com uma grande folha de serviços prestados à nação, né? Eu estou vendo aqui que o Brasil é o 5º país que mais emite gases poluentes, atrás dos Estados Unidos, China, Rússia e Índia. Ontem, na COP26, o presidente Barack Obama disse que é uma vergonha que os líderes desses países, né, dos países poluidores, não estejam participando da COP26, mandam lá representantes, mas eles não vão, eles vivem dando, esse pessoal todo vive puxando a orelha do Brasil. Agora, o Barack Obama assinou o Acordo de Paris e o sucessor dele, o Donald Trump, tirou os Estados Unidos desse acordo.
esses acordos aparecem, tem um monte de data, um monte de folha corrida para ser cumprida, de agenda, mas ninguém cumpre. Quem é que fiscaliza isso, ministro? Quem é que fala assim, poxa vida, vocês assinaram um acordo, não vai cumprir, um entra no acordo, o outro sai. A gente fica levando puxão de orelha também, até quando, ministro? Bom dia, Edson. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Muito obrigado pela sua pergunta, porque ela ajuda a explicar exatamente a responsabilidade de cada um. Antes da Conferência de Paris, que foi em 2016, nós tivemos na Casa Branca, eu era ministro da Ciência e Tecnologia, e fui com a presidente Dilma exatamente negociar, apresentar os detalhes do que o Brasil pensava para essa reunião, para essa cúpula do clima em Paris. Foi a ministra Isabela, eu fui, ela era do meio ambiente, eu era da ciência e tecnologia. O Brasil teve uma posição de protagonista. Os Estados Unidos eram mais observadores. Os Estados Unidos não tiveram posição de liderança. Pelo contrário, os Estados Unidos deram o pior exemplo do mundo, porque abandonaram a cúpula logo depois da ascensão do presidente Trump. Ou seja, um país que tem a capacidade, por sua liderança financeira, por sua liderança industrial, por sua liderança econômica, por sua liderança diplomática, por sua liderança militar, por sua liderança cultural. Esse país, que deve ser referência no mundo, quer gostemos ou não, abandona o acordo, renuncia a qualquer responsabilidade, renuncia a qualquer compromisso. Qual é o exemplo que esse país deixou para o mundo? Que esse acordo do clima, para eles, não tem relevância nenhuma, porque não foi uma renúncia individual. Ah, não, o Trump diz eu não vou participar, mas os Estados Unidos vão participar. Não, ele retirou o país do acordo, ele retirou do país qualquer compromisso e qualquer responsabilidade. Respeito bastante as posições do presidente Barack Obama, mas também não houve grandes avanços durante os 8 anos de sua gestão à frente do governo dos Estados Unidos. Ele não conseguiu fazer com que os Estados Unidos, o país que ele presidia, também liderasse com ações, com compromissos, tanto que o sucessor dele retirou o país do acordo e ficou por isso mesmo. Não houve nenhuma grande reação a isso. Então, o Brasil paga o preço, talvez, da sua diplomacia, não explicar o que nós fazemos pelo meio ambiente, inclusive não explicar a Amazônia para o Brasil e para o mundo, porque não é só o mundo que não entende a Amazônia. O Sul e o Sudeste também não entendem. A mídia de São Paulo e do Rio, com honrosas exceções, também não entende. Quando quer saber sobre a Amazônia, não vai à Amazônia. Atravessa aqui a Faria Lima, entra no escritório de uma ONG, que tem uma sede na Holanda e um escritório em São Paulo, e é a opinião que sai na mídia. Eles também não conhecem a Amazônia. Então é preciso, em primeiro lugar, explicar a Amazônia por que é que ela é a área mais protegida do planeta. Por que é que o estado do Amazonas, que tem 1.600.000 quilômetros quadrados, tem 93%, um pouco mais, de cobertura de vegetação nativa. Isso o Brasil precisa explicar, mas não, o Brasil aceita passivamente o papel de vilão, papel de réu, que eu acho que nós não merecemos, apesar dos erros que têm sido cometidos, principalmente em diplomacia, que faz do Brasil hoje um país que não tem amigos. Nós brigamos com... Então, é isso que eu queria perguntar para o senhor. O senhor acha que a política ambiental do Bolsonaro, ela é trágica, ou são os erros da diplomacia que acabaram piorando ainda mais essa visão que o mundo tem em relação ao Brasil no retrocesso à questão ambiental? E quando a gente fala de Amazônia, a gente também não pode se esquecer que todo mundo fala assim, está pegando fogo, só que uma vez eu entrevistei uma pessoa que trabalhou na Amazônia, ela falou assim, olha, é muito complicado também você ser dono de terra na Amazônia, porque você precisa proteger aquela terra e você não tem recursos para poder proteger. Tem isso também, senador? Rose, tem principalmente isso. Uhum. Por quê? Primeiro, quais são as queimadas que acontecem na Amazônia? Rose, eu saio daqui há 3 anos, saía daqui para Ribeirão Preto, de São Paulo, para Franca, ou Campinas mesmo, ou Barretos.
as rodovias estavam cobertas de fumaça e de fuligem, de queimada dos canaviais. Eram queimadas legais, permitidas por lei, era o manejo daquela agricultura. No estado mais rico do Brasil se queimava canaviais até um dia desse. Se queima canaviais até hoje no Nordeste. Os índios queimam a sua lavoura para limpar a terra. Então você tem a queimada, que é o manejo da agricultura de baixa tecnologia. Você tem, esse é um tipo de queimada. Você, que não é criminosa, não é ilegal, é a queimada permitida por lei para o manejo do agricultor de baixa tecnologia. Você tem a queimada sazonal, acidental, que o mundo inteiro pega fogo. Morrem dezenas de pessoas na Califórnia, em Portugal, pega fogo na África. São os incêndios de determinada época do ano que combina baixa umidade, com temperatura elevada, isso dá queimada em tudo quanto é lugar. Inclusive no Brasil e na Amazônia, em todos os governos isso aconteceu e continua acontecendo. Você tem uma terceira queimada, que é a queimada criminosa, a queimada ilegal, a queimada do sujeito que resolve legalmente, à margem da lei, tocar fogo, e não é principalmente nas propriedades privadas, é principalmente nas áreas públicas. Queima aquela chapada do Veadeiro todo ano lá em Brasília. Não é propriedade particular. É uma área pública, é um parque, é uma terra indígena, são áreas pouco fiscalizadas, onde o governo e também os particulares têm poucos equipamentos e meios para combater esses incêndios que se alastram. Então, isso, no Brasil, precisa de equipamentos, de meios, não só os particulares, mas principalmente os públicos, bombeiros, Forças Armadas equipadas com instrumentos que permitam combater esse tipo de incêndio. Tudo isso nós precisamos. Agora, o Brasil continua tendo, juridicamente, instrumentos importantes. O presidente Bolsonaro não revogou o Código Florestal, que continua sendo a lei mais avançada do mundo, a lei mais protetora do meio ambiente e da natureza do mundo. Isso está aí. Ele negligenciou provavelmente em alguns aspectos de fiscalização, ele negligenciou principalmente no discurso, ao menosprezar essa agenda, e está pagando um preço elevado por isso, pelo que errou no que fez e pelo que errou no que disse. Agora, ministro, eu fiquei muito preocupado e muito entristecido quando o ex-ministro Ricardo Salles apareceu com aquela frase lá de passar a boiada, né, para acabar com as normas de proteção ambiental que estavam atrapalhando alguns empresários. Poxa, se dentro do governo tem alguém que puxa a corda para o outro lado, aí fica difícil demais, não é, Aldo Rebelo? É verdade. Agora, qual é a tragédia da frase? É que não aconteceu nada, tá certo? Não revogou norma nenhuma, foi uma bravata, foi uma declaração de intenções, porque continuam aí os órgãos ambientais, porque não é apenas o órgão federal, os órgãos ambientais estaduais são muito bem aparelhados, muito bem equipados. O de São Paulo, por exemplo, tem uma polícia florestal eficiente, tem órgãos de fiscalização que são eficientes. Agora, a bravata terminou resultando numa ideia generalizada muito ruim sobre o governo, sobre o ministério. Claro que essa notícia correu o país e correu o mundo. É como se o governo brasileiro estivesse, de fato, abandonando qualquer tipo de compromisso e de preocupação com o meio ambiente. Em primeiro lugar, que isso não é verdade, porque uma parte, por exemplo, da fiscalização nem está na Secretaria, no Ministério do Meio Ambiente. Boa parte disso está no Ministério da Ciência e Tecnologia, que administra principalmente os satélites. A área de fiscalização, de monitoramento, está principalmente no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu sei porque fui ministro, acompanhei, e toda vez que essa divulgação era feita, era através do Ministério de Ciência e Tecnologia, que partilha as informações e os dados com o Ministério do Meio Ambiente. Mas a frase infeliz do ministro Salles, infelizmente, deu uma ideia muito ruim sobre o que o governo brasileiro pensava e pensa da questão ambiental e da Amazônia. Agora, ministro, como que o senhor está vendo as eleições para o ano que vem? Nós temos aí o Lula, né, as pesquisas apontando o Lula como um candidato forte,
e de um outro lado o próprio Bolsonaro e vários outros candidatos tentando ser essa terceira via, já que você tem eleitor que não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro. Como que o senhor avalia, o senhor é experiente, né, já teve vários mandatos como deputado, já foi ministro, como que o senhor avalia o atual cenário brasileiro em relação às eleições do ano que vem? O senhor acha que nós vamos ficar polarizado entre esses dois, ou o senhor acha que vai ter uma terceira via e alguém vai conseguir se estabelecer? Porque eu hoje não consigo ver ainda essa terceira via definida. Rose, eu escrevi um livro chamado Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada, que terminou se constituindo no roteiro para um grupo de amigos lançar a minha pré-candidatura à presidência da República. Eu não estou filiado a partido, mas esses amigos terminaram lançando uma pré-candidatura independente, exatamente por não contemplarem como solução nem a candidatura do PT, nem a candidatura do presidente Bolsonaro e também a terceira via. Por que não? Eu vou explicar por quê. O presidente Lula tem uma rejeição muito forte e o seu partido. A eleição vai ser polarizada exatamente em função disso, com o outro candidato que é o presidente Bolsonaro. É uma agenda de divisão do país, o país fica dividido, as pessoas pregam o amor na família, em casa, mas na política eles acham que resolvem com o ódio. Lamentavelmente é isso. E a terceira via virou o terceiro polo da confusão, porque ela é contra o PT, contra o Bolsonaro e não apresenta nenhuma solução. Ora, se você não tem uma proposta que contemple os eleitores do Bolsonaro e do PT, você não pode ser candidato a presidente da República, porque você não está contemplando com o seu discurso, com as suas propostas, a maioria do eleitorado do país, que está dividido entre essas duas candidaturas. A terceira via tem que convencer o eleitor do Lula e do PT e do Bolsonaro que ela é uma alternativa melhor do que a dos dois. E tem que explicar por quê. Porque o país não se divide pelos problemas. O problema é comum para todo mundo. Quando tem uma fila para abastecer no posto de gasolina, não tem preço diferente para eleitor de Lula, de Bolsonaro e do PT. No mercado também não tem fila com preços diferentes para os eleitores. Não tem desemprego diferente, não tem salário mínimo diferente. Os problemas do país são comuns aos eleitores do PT e do Bolsonaro. Agora, o seguinte, os problemas são comuns, mas a solução tem que dividir. Não, a solução também tem que falar para esses eleitores do jeito que os problemas falam. Se os problemas unificam os eleitores de Bolsonaro e de PT, por que é que a solução não pode unificar? Então, a minha proposta é que haja um conjunto de soluções que digam aos eleitores do presidente Lula e do presidente Bolsonaro que há uma plataforma capaz de substituir o ódio e a divisão pela união do país, que é a retomada do crescimento, o combate às desigualdades, a valorização da democracia e dessas agendas que só servem para dividir o país hoje em dia. O senhor sabe que eu tenho então, essa é a minha preocupação, ministro, porque é o seguinte, qual que é o quadro que eu tenho hoje, na minha visão, conversando com a minha esposa, com a minha filha, com os meus pares. Eu não quero o Lula por causa disso, eu não quero o Bolsonaro por causa disso, mas não tem eu quero esse cara por causa disso, entendeu? Eu só tenho o que eu não quero, eu não tenho o que eu quero. Como é que eu faço para achar aquilo que eu quero, ministro? Se você, naturalmente, não estou falando do seu caso, estou falando de um pré-candidato à presidência da República, a única plataforma que ele tem é ser contra o Bolsonaro e ser contra o PT, ele não é solução para o país, certo? Ou ele dialoga com esse eleitor e diz, olha, o que eu quero é isso, eu quero que o Brasil volte a crescer, volte a se desenvolver, porque sem isso não tem solução para a crise do orçamento, tem que ter quem pague impostos para que o município, o Estado e a União tenham dinheiro. Eu tive há uns 15 dias, um mês, com o governador Dória, ele me disse que São Paulo está investindo o dobro da União, o dobro do governo federal em infraestrutura. Eu achei isso uma tragédia, não pelo que São Paulo está investindo, mas pelo que o governo federal não está investindo. Que São Paulo faça investimentos é uma coisa muito boa,
Que o governo federal não faça, ou só faça metade do que faz São Paulo, é uma tragédia para o país, porque não há recurso, não há orçamento. Como é que vai gerar emprego? Rose, Edson, ouvintes, se a economia não voltar a crescer, vai empregar onde? Nas prefeituras? No governo federal? Não, tem que ser na economia privada, quem paga impostos, quem gera emprego, quem coloca a economia em movimento. Então isso interessa a todo mundo, combater as desigualdades. Você vai aqui no Vale do Anhangabaú ver filas quilométricas às 11 horas da manhã de homens jovens esperando um prato de comida porque não tem emprego, não tem meio de vida, não tem como essas pessoas arrumarem a feira. O salário mínimo de R$ 1.100, eu acho, dá para fazer o quê, minha gente, durante o mês? Então essa situação tem que ser enfrentada, tem que ser resolvida a valorização da democracia. Alguém acha que vai bater na porta dos quartéis e achar uma ditadura para chamar de sua? Quem vai aceitar ditadura no Brasil, minha gente, a essa altura? Vai ser ditadura de quem? Do trabalhador, do empresário, da mídia, dos militares, dos juristas, dos advogados, dos banqueiros. Ninguém vai aceitar essa conversa de ditadura. A democracia, com todos os seus defeitos, deformidades, no Brasil ela é um destino, porque não tem escolha. Esse é o sistema no qual nós vamos mediar os nossos conflitos. Ora, então se você diz, não, eu quero no Brasil melhorar a democracia, aperfeiçoar no Brasil, reduzir as desigualdades e fazer o país voltar a crescer, eu acho que você tem um caminho para todo mundo. Você não precisa dividir quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, ou quem... Não, isso tem condições de unir o país. É o que eu acho. Agora, o senhor acha que... Outro dia, esse domingo, eu li uma matéria de um cientista falando sobre a direita, né? E a ascendência da direita, e esse discurso todo dela do ódio e da pauta moral. Onde que o senhor acha que a esquerda se perdeu? O senhor acha que foi na corrupção? Eu creio que a corrupção, infelizmente, no Brasil, não foi atributo da esquerda. Essas denúncias de corrupção atravessam governos no Brasil há muito tempo, tá certo? E se era a corrupção o problema, então ela continua, porque o país não teve solução para nada, não solucionou o desemprego. Se esse era o problema, ele continua até mais grave. Eu creio que o problema da esquerda é o de abandonar certos valores, a família, a religião, achar que isso é conservador, nunca foi. Ninguém se apega à família por conservadorismo, minha gente. As pessoas se apegam à família por necessidade. Num país, numa sociedade que nunca criou um estado de bem-estar social, o estado de bem-estar social é a família, é a mãe acordando de madrugada para se sacrificar, para deixar um filho para a escola. É o irmão que traz um outro irmão, um parente, um tio, um sobrinho do Nordeste aqui para São Paulo, acolhe em casa para arrumar um trabalho. A família é a base de sustentação onde o Estado e o mercado não resolvem o problema das pessoas. E a religião do mesmo jeito. Então você olha para o nordestino, que numa hora de aperreio diz valei-me Nossa Senhora. Por que é que ele diz valei-me Nossa Senhora? Porque é o que restou para ele. Quem é que vai socorrê-lo numa dificuldade? Desde aquele tempo de Canudos, lá daqueles sertanejos que foram atrás do Antônio Conselheiro, porque o Estado não socorria aquelas pessoas na época da seca, não aparecia o Estado, e nem o mercado resolvia. São esses valores da religião, a fraternidade, a caridade. Por que é que criaram as Santas Casas de Misericórdia? Então eu acho que esses valores a esquerda terminou menosprezando, secundarizando, valorizando pautas que são importantes, mas não são as pautas que unem as pessoas. Agora nós vivemos no país uma guerra de raça, uma guerra de gênero. Não, pessoal, vamos com calma. Você não precisa transformar a questão racial numa guerra entre pretos e brancos para combater a desigualdade racial no Brasil. Eu fiz uma lei, em 1995, para transformar o 20 de novembro em data nacional. Eram 300 anos da morte de Zumbi. Aí eu digo, não, para valorizar essa data, eu vou propor uma lei que foi aprovada, foi sancionada, de transformar o 20 de novembro em data nacional como homenagem à resistência do Zumbi dos Palmares. Eu preciso participar de um movimento negro para fazer uma lei dessa? Eu preciso ser contra os brancos para fazer uma lei dessa? Para transformar os 300 anos em 95 no ano Zumbi dos Palmares? Não, minha gente.
Isso é uma luta de todos. A luta pela promoção das mulheres é uma dívida que o Brasil tem com as mulheres há 500 anos. Desde as capitanias hereditárias, quando as únicas que prosperaram foram duas administradas por mulheres, a de São Vicente, por dona Ana Pimentel, e a de Pernambuco, por dona Beatriz Albuquerque. Das 15 capitanias, só essas duas deram certo, duas mulheres. Então o Brasil tem essa dívida. Agora eu preciso fazer uma guerra dos sexos para promover e valorizar a presença da mulher? Não, eu acho que essas forças progressistas caíram nessa armadilha e isso cria uma rejeição muito grande numa parte da sociedade que valoriza muito mais a união do que a divisão. O senhor acha que na pauta da eleição do ano que vem a economia vai assumir um papel principal? Porque na última eleição a corrupção acabou ali pegando muito tempo de toda a discussão da disputa eleitoral. O senhor acha que a economia volta para a pauta ano que vem? Não tenho dúvida, Rose. Por quê? Porque peguemos o tema da corrupção, que era um problema que, segundo a CPI da Covid, continua sendo um problema, que teve muita confusão nessa área de compra de medicamentos, de vacinas. Estão lá as denúncias na CPI. Então, é o seguinte, então em 2018 disseram que a corrupção era o grande problema do Brasil. Se parasse a corrupção, ia ter solução para tudo, ia sobrar dinheiro para qualquer coisa. Das duas, uma. Ou esse não era o problema, Rose, Edson, ouvintes, esse não era o problema, tanto é que os problemas continuam, mesmo com a corrupção tendo acabado, ou a corrupção continua, porque os problemas continuam. Das duas, uma. Ou esse não era o problema mais grave do país, ou se era, ele continua sendo. Continua tendo muita corrupção, porque os problemas estão aí, o desemprego, a falta de recurso para a saúde, para a ciência e tecnologia, para a educação, para tudo. Então, eu acho que esse não vai ser o tema. Se o ex-juiz lá do Paraná pensa que essa bananeira vai dar outro cacho, que essa vaca vai dar mais leite, eu acho que ele está equivocado. Eu acho que não. Acho que o país vai se preocupar com a situação social, com a situação econômica, com a volta do crescimento, com a situação do salário mínimo. Esses vão ser os temas que, na minha opinião, as pessoas, a carestia de vida, o preço da energia, o preço do feijão, o preço do gás, esse vai ser o petróleo, da gasolina, ai, Jesus amado. Tudo, filas, Rose, filas. Eu estava em Porto Alegre a semana passada, filas quilométricas. Eu disse, o que é isso? Não, é o pessoal nos postos, antes que a gasolina vá para R$7. Eu digo, não é possível uma coisa dessa. Eu acho que esses vão ser os temas do país. Já são, aliás, e serão na próxima eleição. Bom, Edson, você tem mais alguma coisa? Podemos encerrar, liberar? Não, tranquilo. Só registrar aqui algumas pessoas dizendo que estão gostando demais do programa. Tem aqui uma opinião bacana, viu? Do DJ Alisson, dizendo finalmente uma voz lúcida. Também tem um outro ouvinte aqui que não gostou do programa, porque acha que a gente está falando mal do governo Bolsonaro. Olha, você tem direito de gostar ou não gostar do programa. Se você não gostar, põe numa emissora que você gosta. Tá certo, Rose? Tá certo. Senador, muito obrigada, viu, ministro? Eu adoro o áudio que eu sempre mando para ele. Dá para entrar? Ele... Tô de boa. Muito obrigada. Posso fazer um breve comentário a esse eleitor do presidente Bolsonaro? Pode, claro. Uma referência pessoal ao presidente Bolsonaro. Eu tenho relações pessoais e tive muito boas com o presidente Bolsonaro. Eu estou fazendo referência aos problemas do país. Se os problemas do país são os problemas de um país governado pelo presidente Bolsonaro, não é responsabilidade nossa. Mas aí não vai nada de pessoal. Tá certo? A minha crítica é pontual, é relacionada com os problemas que o Brasil enfrenta no fronte externo e interno. Não tem nada de pessoal sobre isso. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigada, viu? Pessoal, e a gente vai para um rápido intervalo e